Livro de Atos dos Apóstolos, nós leremos aqui o capítulo de número 9 até o versículo 16, de 1 a 16. Peço que acompanhem a leitura da palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém. Quando olhamos para o cenário mundial, parece que o mal está vencendo, não é mesmo? Parece que o amor está esfriando. Terremotos, mortes. Imagina um terremoto matar 2.000 afegãos numa única noite. Guerras acontecendo em toda parte. É provável que desde que Jesus veio à Terra até os dias de hoje, não houve nenhum dia sequer que não houvesse algum tipo de conflito, seja de grande escala ou de menor escala, em alguma parte do mundo. E as falsas ideologias, as falsas religiões, a heresia vão crescendo a cada dia. O islamismo continua muito forte, crescendo, e eles estão tomando e conquistando a Europa, usando a tática de Gênesis 1:28, ser fecundo e multiplicar. O europeu, ele tem um filho, no máximo 2, quando ele tem filhos. Mas o muçulmano chega lá na Europa, consegue a cidadania e vai tendo muitos e muitos e muitos e muitos filhos. Nós vemos como na Índia, o maior país hindu do mundo, que tem 1 bilhão de pessoas. Um único país, tem aí mais de 10% da população mundial.
E, recentemente, o governo lá começou a perseguir sistematicamente os cristãos e pessoas de outras religiões, para que o hinduísmo, a religião nacional, se estabeleça ali sem nenhuma ameaça estrangeira, fazendo com que grande violência se levante contra cristãos e missionários. Todo tipo de violência indescritível, que eu não vou nem me arriscar a falar aqui no púlpito, tem sido cometido contra missionários e suas famílias, e as autoridades simplesmente fecham os olhos porque é algo oficial o que tem acontecido. O maior país do mundo também em termos de população, a China, tem ao mesmo tempo, proporcionalmente, a maior igreja evangélica do mundo, com cerca de 130 milhões de crentes. Isso é mais da metade da população brasileira só de crentes na China. Mas esses irmãos que estão ali vivem na ilegalidade desde ali da Revolução Cultural na década de 60 e até hoje têm sofrido grandes perseguições. Em tempos mais recentes também igrejas estão sendo destruídas, os seus prédios, líderes sendo aprisionados. E parece então que o cenário global é estarrecedor e alarmante quando nós olhamos para a perspectiva do reino de Deus, de Jesus Cristo sendo conhecido e proclamado entre as nações. Estou agora hospedado aqui no hotel na cidade e tem um grupo de indígenas. Esse grupo de indígenas está lá participando de um evento aqui na cidade, cultural, promovido por uma grande empresa estatal, que basicamente acaba sendo usado como manobra política, sem poderem ouvir ali o verdadeiro evangelho, que os liberta das trevas, do misticismo, da escuridão. Então parece que o cenário é alarmante. Mas a palavra de Deus diz que o reino dele, ele avança de forma invisível, como o fermento que se espalha por toda a massa de forma silenciosa, mas que quando alguém se dá conta, ela tomou conta de toda a massa e ela vai crescendo, crescendo, e sem alardes, você não vai ver o crescimento da igreja acontecendo por aí, na mídia. Você não vai ver estatística exata do que está acontecendo. Mas eu posso dizer, meus irmãos, que há esperança, que apesar do cenário parecer ser estarrecedor, nós estamos sim vendo um grande avanço na evangelização no nosso país e no mundo. Vamos tentar entender então como é que então o Senhor Jesus vai fazer essa sua grandiosa obra. Ele chama homens como Saulo. Saulo, ele era esse fariseu muito zeloso que estava a caminho de Damasco para prender os cristãos. E Deus, de forma milagrosa, vai e tem ali um encontro com aquele que se tornaria o grande apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo. Deus separa homens e mulheres para essa obra maravilhosa. Deus separa pessoas com esse chamado muito específico para ir às nações, para plantarem novas igrejas, para fazer o trabalho missionário. Uma das coisas que sempre foi entendido como claro era esse conceito de missão. Missão é evangelizar, falar de Cristo. Missão é ensinar esses novos convertidos os caminhos do Senhor, seja através de catecismos que nos ajudam a digerir melhor todo o conselho da palavra de Deus. E depois, uma vez convertidos, uma vez
conhecedores das doutrinas da palavra de Deus, eles se reúnem em novas igrejas, em comunidades de fé, em família da fé, formando o corpo de Cristo. E sempre foi entendido missões dessa maneira. E é isso que o apóstolo Paulo fez, para isso que ele foi chamado. Ele pregava tanto para judeus quanto para gentios. E quando esses se convertiam, esses eram ensinados constantemente na palavra de Deus e se reuniam em igrejas. Todas as cartas que nós temos no Novo Testamento são endereçadas a igrejas específicas naquelas regiões e cidades. Mas algo aconteceu na década de 50, que também vem enfraquecendo o que é missões. O que acontece na década de 50 é que as duas guerras mundiais realmente desestabilizam o mundo. As duas guerras mundiais foram consideradas a grande barbárie e havia, de uma certa maneira, nos séculos anteriores, a ideia de que o europeu, o norte-americano, era mais civilizado. Só que a civilização causou toda aquela barbárie. E quem eram de fato os selvagens na história toda? Então, diante dessa desmoralização do Ocidente, quando eu falo Ocidente seria mais as forças dominantes, as igrejas mais liberais, as igrejas históricas, se reúnem na década de 50 para redefinir missões. Porque para muitos africanos, asiáticos e sul-americanos, missões agora era uma forma de um tipo de imperialismo, um tipo de levar a cultura superior, a civilização, a sua tecnologia para lugares não desenvolvidos. E era necessário quebrar esse entendimento diante da grande desmoralização que as duas guerras causaram. Então, eles vieram com um conceito que eu vou tentar explicar muito breve e simplificadamente, mas o nome desse conceito de missões é Missio Dei. Missio Dei. E a Missio Dei, ela foi criada, na verdade, por um teólogo não muito confiável chamado Karl Barth. E a igreja abraçou, as igrejas históricas abraçaram esse conceito que basicamente significa tudo é missão. Tudo é missão. Se você vai lá e dá um copo de água para o sedento, sem precisar falar de Cristo, sem precisar apresentá-lo ao único e verdadeiro Salvador, não importa, você fez missões. Se você vai e distribui alimentos, se você luta por uma causa de injustiça que está acontecendo no mundo, se você até mesmo defende a preservação das florestas e dos oceanos, que é uma coisa boa. Isso tudo, nesse novo conceito, é chamado de missões. E isso, a partir da década de 70, começou a chegar muito forte aqui no Brasil também. E hoje, quando se fala de missões, há uma grande confusão. Há uma grande confusão porque você vai falar de trabalho missionário, mas ele se parece com trabalho social. Você vai falar de trabalho missionário, mas quase não vê igrejas, novos convertidos, o ensino da palavra de Deus, mas você vê outros tipos de eventos acontecendo quando se fala de missões. E há esse enfraquecimento e essa confusão nos nossos dias. Mas para o apóstolo Paulo e para a igreja primitiva no Novo Testamento, na época que o livro de Atos era escrito,
O conceito de missões era claro e inequívoco, era a proclamação da palavra de Deus, o ensino dessa palavra aos novos convertidos e o estabelecimento de novas igrejas. Era muito claro. Em Atos capítulo 6 acontece um evento que ainda vai deixar isso mais cristalino ainda. Eles estão, os apóstolos, distribuindo os alimentos para as viúvas. E os apóstolos ali, no meio de tanta gente, eram milhares de pessoas, cometeram um erro humano, negligenciando algumas viúvas gregas, estrangeiras, dando mais prioridade, talvez, para as viúvas hebreias. O fato é que aquilo causou um grande alvoroço. E uma crise poderia se estabelecer na igreja, de xenofobia, de acepção de pessoas, enfim. Mas diante daquela situação, a distribuição de alimentos para os mais necessitados era uma coisa fundamental para aquela igreja. Mas, mesmo sendo algo tão importante, a decisão foi a seguinte: os apóstolos se dedicariam ao quê? À oração e à palavra. E aí os diáconos vão ser eleitos para que eles possam servir as mesas. Perceba que há aqui uma priorização muito clara na oração e na palavra, enquanto sem de forma alguma diminuir o trabalho dos diáconos. A função apenas é dividida, mas os apóstolos deveriam se dedicar à palavra e à oração. Só que, na confusão que nós vivemos hoje, a palavra e a oração e a distribuição de alimentos está no mesmo patamar. Isso é confirmado por missiólogos, por escritores, autores, as quais não estão sendo fiéis à palavra de Deus. E na prática, sabe o que tem acontecido? Quando a gente dá a escolha, você quer pregar a palavra ou ajudar as pessoas? A maioria vai formar uma fila para, olha, deixa essa parte de pregar com os evangelistas, os missionários, pastores, para quem é mais desinibido, porque eu vou ficar só com a ajuda, tá bom? E a fila para ajudar, ela vai ser gigantesca. E no final das contas, faz-se um bom trabalho de ajuda humanitária sem a pregação e o testemunho, sem a proclamação da palavra. E é essa a confusão que nós vivemos nos nossos dias. Infelizmente, muitos missionários, inclusive, por não ter essa clareza, por terem sido ensinados por pessoas que têm essa perspectiva de que tudo é missão, afinal de contas, tudo é uma coisa boa, é tudo algo que Deus faz. Deus quer que o faminto coma, Deus quer que as questões de injustiça, de exploração sejam resolvidas. E tudo isso então passou a ser missões. Mas graças a Deus, essa maré está mudando nesses últimos tempos, nesses últimos dias, em nossos círculos. A nossa agência missionária mudou a filosofia completamente para que os novos projetos e os projetos missionários atuais sejam todos eles adaptados para uma prioridade: proclamação do Evangelho e a plantação de igrejas entre os menos evangelizados. Agora, se alguém chega com um projeto social primariamente no seu ministério, isso não vai ser mais aceito na nossa denominação. E graças a Deus por essas mudanças boas que estão acontecendo. Nós podemos ver com esperança o que Deus está fazendo no mundo. Bom, por que as missões são necessárias? Essa é uma pergunta importante. Por que Deus precisou levantar o homem como o apóstolo
Paulo. Alguém que conhecia tão bem a cultura grega, a cultura judaica. Ele falava muito bem, provavelmente 3 línguas, e foi alguém que aprende uma segunda língua, para ele aprender uma terceira, quarta língua, não é difícil. O problema é romper a barreira, né, para aprender uma segunda língua, e aí a coisa vai fluindo mais. Enquanto que Pedro, ao que tudo indica, tinha uma certa dificuldade em aprender ali tão bem outras línguas. E Deus levanta esse homem para ser o apóstolo aos gentios. Alguém que era perseguidor da igreja. Alguém que no seu zelo cego e fanático chegou a consentir com a morte de Estevão e de outras pessoas. Mas aquele zelo todo seria usado por Deus para sua glória, para que ele fosse então esse enviado do Senhor. É necessário que homens e mulheres se levantem, assim como o apóstolo Paulo, porque há uma lógica muito simples aí. Aqui no Rio de Janeiro, a estatística é que nós temos aí cerca de 25, 26% de evangélicos, tá? Nós temos 1/4 de evangélicos no Rio de Janeiro. Então, se um crente, se você, tá? Falar de Cristo para somente 3 pessoas, e todos os crentes falassem de Cristo para apenas 3 pessoas, todo mundo no Rio de Janeiro, no estado inteiro, ouviria de Cristo. Agora, conversão é outro departamento, nós sabemos, é o Espírito Santo que vai regenerar, abrir os olhos. Mas, se você e os outros evangélicos aqui pregarem para 3 pessoas, isso seria possível. Agora, se você vai para a cidade de Manaus, por exemplo, que tem mais de 30% de evangélicos, os crentes de lá falando para 2 pessoas já seria suficiente. Anápolis é uma das cidades mais evangélicas do Brasil, cerca de 50% é evangélico. Se o habitante lá de Anápolis falar para uma pessoa, pronto, acabou, né? Mas a necessidade dos missionários se dá porque em algumas regiões geográficas, por exemplo, Rio Grande do Sul, a porcentagem de evangélicos não chega a 10%. Então, o crente gaúcho vai ter que falar para pelo menos 10 ou 15 pessoas, dependendo da região. Entre as tribos mais isoladas ali, às vezes não tem nenhum crente sequer. Nos países, entre povos muçulmanos, hindus, às vezes tem um único crente para 1000 pessoas. Um único crente para 10.000 pessoas. E em alguns lugares, um crente para 100.000, 500.000 pessoas. E é por isso que nessas regiões menos evangelizadas, Deus levanta pessoas como o apóstolo Paulo, para que eles sejam enviados como seus emissários, para pregarem a palavra de Deus, para ensinarem, discipulando-os nos caminhos do Senhor, e para que novas igrejas sejam estabelecidas, para que esses crentes continuem a caminhar. É fundamental, então, que os missionários sejam enviados para que a palavra de Deus seja proclamada. E nós somos o fruto, como Igreja Presbiteriana do Brasil, de um envio de um jovem missionário chamado Ashbel Green Simonton, que chegou aqui no Rio de Janeiro. Ele trabalhou 9 anos aqui no Brasil e deu a sua vida aqui nesse país.
E alguns podem pensar, ah não, é porque na época de Simonton, os Estados Unidos já era uma nação cristã e não havia carência de missionários. Pelo contrário, meus irmãos, na época de Simonton, o oeste norte-americano era um deserto de igrejas e de cristãos. Mas Deus separou homens como ele, Blackford, e tantos outros para virem ao Brasil e para irem para outros países, porque na época o número de evangélicos aqui no Brasil era muito, muito pequeno e nós estávamos nessa estatística. Tinha um crente para 500 mil, um crente para 200 mil. E hoje temos também esse chamado de Deus. Percebam que o apóstolo Paulo vai ser chamado. O que é o chamado? Quando um pastor, um jovem ali na igreja tem o seu chamado pastoral, o chamado não é apenas individual. Ele pode ter aquela convicção de que ele está sendo chamado, mas a igreja precisa ver nele essas qualidades e confirmar o seu chamado. Ou seja, há essa dupla natureza, esse duplo aspecto do chamado. E a mesma coisa vai acontecer com o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para o padrão do chamado na Bíblia, nós vamos para o Antigo Testamento e vamos ver sempre o seguinte formato. Deus vai usar o duplo vocativo, que é nada mais uma maneira bonita e nerd de dizer Saulo, Saulo, Moisés, Moisés, Jeremias, Jeremias. E ele vai chamá-lo 2 vezes. E a resposta normalmente desses servos do Senhor é: eis-me aqui. Então Deus comunica a esse servo. O que ele vai fazer? Moisés, liberta o meu povo. Isaías, prega para esse povo para que não se convertam. E assim por diante. E diante da missão que é dada, a reação desses homens é sempre negativa. Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Mas aí depois vem a confirmação de Deus. Não, eu vou fazer por você, eu irei diante de você, vai. E o mesmo padrão do chamado de Deus está acontecendo nesse texto que nós acabamos de ler. Percebam, Deus fala Saulo, Saulo, o duplo vocativo. Mas Saulo em nenhum momento responde, eis-me aqui. Quem é que vai responder, eis-me aqui? No versículo 10, nós vemos outra pessoa, Ananias, respondendo, eis-me aqui. E quando Deus fala para Ananias o que ele deve fazer, Ananias dá a desculpa: não, Senhor Deus, e se for uma armadilha? Esse homem está perseguindo a igreja. E aí então Deus fala, lá no versículo 15 e 16, o que deve acontecer. O que está acontecendo aqui? O padrão bíblico do chamado, ele é usado aqui nesse texto, mas os personagens são Saulo e Ananias. E aqui é proposital. O autor da palavra de Deus, de forma proposital, está nos trazendo a lembrança de que o chamado missionário não é individual, não é de uma única pessoa que tem a convicção de que precisa pregar o evangelho a lugares menos evangelizados ou até mesmo nunca evangelizados, onde não tem nenhum crente sequer. Mas esse chamado é também da igreja. Ananias representa a igreja. Ananias é o líder da igreja em Damasco. Ele é o pastor ali. E Ananias deveria sim entender que quando Paulo é chamado, a igreja deve ir junto.
A igreja deve abraçá-lo. A igreja deve, sim, participar desse precioso ministério de levar a proclamação da palavra de Deus a lugares onde ela não chegou. E esse é o ponto importante e fundamental aqui da lição da palavra de Deus nessa manhã. O sermão aqui tem apenas um ponto. O chamado missionário não é do indivíduo, mas é também da igreja. E essa é a realidade pela qual nós devemos nos empenhar e nos engajar. Quando um jovem ele tem esse chamado missionário, o jovem ele ainda é imaturo. O casal ainda tem lá as suas imaturidades. Então é necessário que a igreja cuide, treine esses jovens. Por exemplo, eles precisam aprender a cozinhar. Quantas irmãs e até irmãos não poderiam ser uma bênção nessa área? Eles precisam saber conversar e resolver os seus conflitos. Quantos irmãos que passaram por conflitos no seu próprio casamento poderiam ajudar nessa caminhada? Eles precisam amadurecer no caráter cristão. E quantos irmãos e irmãs com caráter cristão poderiam ajudá-los nisso? Eles precisam crescer na vida de piedade. E quantos irmãos piedosos poderiam caminhar com essas pessoas? As agências missionárias reclamam que as igrejas estão enviando candidatos despreparados, imaturos. A responsabilidade, então, é da igreja em amadurecê-los, em discipulá-los. Mas não só isso. Eu creio que a igreja dá um passo de maturidade muito grande quando do seu meio um missionário é enviado. Alguém que é da igreja, membro da igreja, que assim como Paulo e Barnabé, no livro de Atos, capítulo 13, foram separados para serem enviados. Quando a igreja toma esse passo de fé, há um grande sinal de maturidade nessa igreja. Não é uma igreja que somente recebe, não é uma igreja que somente aproveita-se das bênçãos espirituais internamente, mas passa a ser uma igreja que vai abençoar. E é necessário, então, que como um organismo vivo que é o corpo de Deus, a igreja, que tem os seus estágios iniciais de amadurecimento, e assim como os casais, querem ter os seus filhos, que são uma bênção do Senhor. Para mim esse barulho é música para os ouvidos. É uma igreja madura, que vê até no barulho incômodo das crianças, música aos ouvidos, porque como corpo podemos adorar. E assim, quando esse corpo maduro envia os seus, ele está também, como igreja, gerando novas igrejas, plantando novas igrejas, enviando missionários, seja aqui no país, aqui no estado, em regiões ou em lugares menos evangelizados. Para que o nome do Senhor seja pregado e proclamado em todos os lugares. Nós vivemos, então, nesse momento muito animador na história. Percebamos aqui que no texto, o apóstolo Paulo, ele, ao ter essa visão gloriosa de Jesus Cristo, será que a conversão dele aconteceu ali? Não é muito clara. O fato é que ele teve um encontro e uma visão gloriosa com o Senhor Jesus Cristo.
ele vai orar a Deus, mas exatamente quando acontece a sua conversão é ainda não muito clara, porque a conversão é algo que o Espírito Santo de Deus estabelece na vida da pessoa. Mas ele tem essa visão. Os outros companheiros ouvem a voz, mas não têm a visão. Isso é uma diferença muito importante. E finalmente, então, lá na casa de Judas, na rua direita, se você for lá para a Síria, em Damasco, na rua direita, a casa de Judas ainda existe, é uma igreja que tem mais de 2000 anos. E o povo cristão se reúne naquela igreja até hoje. Até hoje. E ali ele estava orando a Deus. Mas Deus tinha um propósito grandioso para ele. E assim como Deus tem um propósito grandioso para os seus eleitos. Meus irmãos, nós, reformados, acreditamos, que os dons espirituais, como no Novo Testamento, cessaram. Então, alguém não pode se arrogar o direito de ter o dom da cura, porque se ele fala isso, ele deveria fazer como o apóstolo Paulo, que ressuscitou uma pessoa ali, um jovem que caiu de um lugar alto, que enviou a roupa que ele usou naquele dia para curar uma pessoa em casa. Ou até mesmo como o próprio apóstolo Pedro, que mandou alinhar os doentes e na medida que a sombra dele incidia sobre eles, todos foram curados. Ninguém vai fazer isso hoje. Porque se a pessoa tivesse esse mesmo dom, ele deveria entrar num hospital de câncer infantil e curar todas aquelas crianças. Então, os dons, como no Novo Testamento, cessaram. Isso não significa que Deus não possa usar meios extraordinários, em circunstâncias extraordinárias. Vamos pensar o que está acontecendo lá no Afeganistão. Ex-talibãs são convertidos de uma maneira sobrenatural, ouvindo a palavra de Deus. E esses ex-talibãs vão de vilarejo em vilarejo falar de Jesus para aquelas pessoas. Numa certa ocasião, um missionário conta esse relato, de que eles estavam lá e o vilarejo recusou a mensagem, os expulsou da cidade e eles estavam ali acampados fora da cidade, esse pequeno vilarejo. Por volta das 2 da madrugada, cerca de 200 lanternas e tochas vêm em direção ao acampamento deles. Aqueles homens estavam preparados para morrer. Mas quando eles resolvem não fugir e permanecer ali e ver o que ia acontecer, aqueles homens quebrantados vieram dizer: olha, nos perdoe, nós não fomos bons anfitriões e hospitaleiros, mas todos nós tivemos um sonho muito estranho. Um homem de branco apareceu para a gente e falou para a gente ouvir o que vocês têm para nos dizer. E estamos aqui. Percebam, eles não se converteram na visão. Nessa visão, Jesus nem se apresentou a eles, nem sabemos se é Jesus ou um anjo, mas o fato é que eles foram enviados para ouvirem a pregação. Então, quando aqueles homens começaram a pregar o Evangelho, desde Gênesis até Apocalipse, falando de Cristo em cada um dos sacrifícios, aquele vilarejo inteiro, naquela noite, passa a seguir a Jesus Cristo. Agora o trabalho seria ensinar aquelas pessoas, estabelecer num país dominado por talibãs uma igreja secreta. Mas isso está acontecendo em diversas partes do mundo. Veja, quando há
o contexto é extremamente fechado. Quando os meios ordinários, um missionário ocidental brasileiro não vai poder chegar no Afeganistão e pregar a palavra. A nossa igreja tinha uma missionária trabalhando no Afeganistão há muitos anos. Só que ela teve que sair para não ser morta pelos talibãs. Mas se Deus ainda tem eleitos ali dentro, será que Deus não pode usar meios extraordinários? De novo, são extraordinários, não vão acontecer com tanta frequência, mas para que Deus seja conhecido entre as nações e seus eleitos, isso pode acontecer. Na visão que Cornélio teve, Pedro é chamado. E Pedro vai até a casa de Cornélio, e quando ele ouve a pregação, é que ele vai se converter. O meio ordinário é a pregação da palavra. E a palavra tem sido pregada neste mundo. E nós podemos nos animar com tudo isso que tem acontecido nos nossos dias. De novo, é aquele fermento invisível que está se espalhando por todo mundo. E a igreja precisa entender que o trabalho missionário é da igreja. O missionário precisa do cuidado lá, do acompanhamento. E quem melhor pode fazer isso? É a igreja local que o enviou. Os irmãos enviando e-mails, fazendo chamadas de vídeo, orando junto com eles. É a melhor coisa que pode acontecer, esse cuidado do missionário. O missionário ali da região central estava ali num país bem solitário, triste, desanimado até. O pessoal da igreja se mobiliza, né? Coloca lá numa caixa térmica o famoso pequi, né? O amado e odiado pequi, né? Que na região deles é aquela iguaria, o arroz com pequi, etc. E o pequi é despachado lá para um país do Oriente Médio. E essa atitude daquela igreja fez eles ficarem tão animados. Uma pequena atitude, né? Às vezes, equipes de uma família só, missionários, são enviados ali da própria igreja para ir lá passar um tempo com os próprios missionários. Mas o fato é que nós precisamos entender que a responsabilidade missionária é da igreja local. E a igreja local deve também ditar os rumos, não essa missiologia de que tudo é missão, de que precisamos focar na ação social está errada. A igreja precisa ter uma participação teológica nas decisões e no direcionamento. E é isso que uma igreja madura faz. Esse é o chamado de Ananias. Para encerrarmos aqui, qual é a porcentagem ideal para missões transculturais, para missão aos menos evangelizados? Existe um estudo mundial feito que existe uma porcentagem ideal nos investimentos para missões. Tá? Que porcentagem seria essa? Alguns poderiam dizer, deve ser uns 10%. Você pega todo o orçamento da igreja e 10% seria investido para missões. Seria suficiente? Claro, seria muito mais do que suficiente, mas esse não é o número ideal, mínimo. Então seria 5%? Também não. 1%? Então? Também não. Se todas as igrejas investissem apenas 0,1% do seu orçamento e das pessoas também, para essa frente missionária dos menos evangelizados, ou seja, se 99,9% é usado para evangelização local e 0,1% fosse aplicado para esses, já seria suficiente de acordo com esse estudo internacional que existe. Na prática, sabe o que isso significa? Significa que a nossa denominação, que tem cerca de 700 mil presbiterianos,
Se enviasse apenas 0,1% como missionários, nós precisaríamos ter, então, 700 missionários. Infelizmente, nós temos apenas 250 aproximadamente. Falta muito ainda para chegar aos 700. A denominação inteira só tem 250 missionários trabalhando entre os menos evangelizados, como Simonton fez. De 700 mil. Em termos de recursos financeiros, tá? Se uma pessoa ganha um salário mínimo, ele pode aplicar apenas R$1 por mês. Se alguém recebe um pouco mais, é 0,1% do seu salário para missões transculturais seria suficiente. Vamos pensar alguém que ganha muito. Imagina alguém que ganha 10 salários mínimos. Sabe quanto seria o seu investimento em missões? R$10 por mês. Para alguém que ganha 10 salários mínimos, é 0,1%. E se todo mundo fizesse isso, 0,1%, todos os 700 missionários futuros que vão aparecer ainda, porque Deus vai os levantar, estariam muito bem servidos. Só que a realidade hoje é que o investimento missionário é, em média, tá? 50 centavos por cada crente. Ou nem isso, por mês. Não é nem por dia, por semana, é por mês. Os missionários atuais, esses 250, têm dificuldade em levantar os recursos suficientes. Então, nós vivemos nesse momento. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos que a igreja busque entender o seu chamado. Porque assim como Deus chamou o apóstolo Paulo, Deus chamou Ananias. Assim como Deus chama pessoas para irem às nações, Deus chama também a sua igreja, a sua fidelidade também. Que o Senhor continue nos abençoando mais e mais, para que possamos ser bênção em 99,9% as pessoas ao nosso redor. E se formos apenas 0,1% fiéis, aqueles que estão longe, muito longe, o Senhor será glorificado. Mas o problema é que sabemos que nem todos o farão. Então precisamos nos dedicar, nos sacrificar. E o texto termina dizendo, no versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, na palavra de Deus. Sofrer. Muitos dos nossos irmãos missionários estão sofrendo. E esse sofrimento poderia ser diminuído, acalentado, confortado, se a igreja estivesse junta, chorando junto com eles, nos apoiando nos momentos mais difíceis. Que sejamos essa igreja, irmãos, do Senhor fiel ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos para te cultuar nesta manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, por podermos louvar e exaltar o teu santo e soberano nome. Mas, Senhor, nós também sentimos o fardo ao sabermos que muitos ainda não te conhecem e não te adoram, Senhor, não te louvam, não te glorificam. Ó Deus, eu peço que o Senhor levante pessoas, assim como o apóstolo Paulo, separados por ti mesmo, reconhecidos pela igreja, para irem ser esses enviados do Senhor, a proclamar, a ensinar, a plantar igrejas para a tua glória, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, o teu nome seja conhecido em toda a terra. Em nome de Jesus, amém.